A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Antônio de Castro Faleiro. Você está na Logos, Ensino Superior de Teologia, e este é o curso de bacharel em Teologia. Um curso que poderá ser feito dentro da Logos em 3 anos, ou talvez até em 2 anos, dependendo da metodologia e, claro, da lei que estiver vigente no país de Angola. Nós agora estamos em 2020. Esta disciplina é a disciplina da hermenêutica básica. E esta é a sexta ava da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, e a terceira parte da aula 8. Então nós estamos a terminar esta aula dupla, é a última ava, e também o final da aula 8. Nós estamos a tratar dentro de hermenêutica do capítulo 4, que é hermenêutica material. Depois nós vamos tratar desses próximos, a hermenêutica contextual, e depois vamos entrar em alguns aspectos específicos no capítulo 7, 8 e 9 do livro, que é o nosso livro-texto. Nós, então, tratamos anteriormente na aula anterior da hermenêutica bíblica e agora estamos a terminar sobre a hermenêutica material, que é o capítulo 4, página 93 a 124. Vamos tratar nesta última ava acerca de algumas terminologias hermenêuticas, especificamente da hermenêutica material. Vamos ver então, nós vamos tratar de 7 terminologias e vamos conceituá-las. São elas: tradução, transliteração, versão, revisão ou versão revista, recensões, paráfrase e edições. Vamos começar com tradução. Tradução é o ato de transpor uma composição literária de uma língua para outra, né? Por exemplo, do grego para o português, né? Do hebraico para o grego, como o caso da Septuaginta, né? Ou da Septuaginta, que é o grego, para o latim, que é o caso da Vulgata Latina, apesar de que a Vulgata foi também baseada no hebraico. Através da tradução, as escrituras foram vertidas dos originais gregos e hebraicos para as línguas afins. A tradução pode ser uma tradução literal, modificada, palavra por palavra, sempre considerando a gramática. A tradução idiomática, mensagem, mais natural no idioma da tradução. E a tradução dinâmica, na língua atual, que é como a linguagem do dia de hoje. Por exemplo, tem até tradução da linguagem no dia de hoje, apesar de alguns considerarem e chamarem de isto de paráfrase. Então, para muitos, a tradução dinâmica, na verdade, é uma paráfrase, não é uma tradução, né? Nós sabemos que a tradução literal é aquela que os ortodoxos mais confiam, né? Mas a tradução idiomática ela é também muito interessante porque ela considera a mensagem. Então tem formas de traduzir. Nós não vamos entrar aqui na abordagem de qual é a melhor. É apenas nós queremos que vocês saibam, né? O segundo aspecto é a transliteração. É o ato de reduzir um sistema de escrita a outro, letra por letra. É a versão das letras de um texto de certa língua para letras correspondentes de outra língua. Palavras como batizar e anjo foram transliteradas do grego para o português e se tornaram a forma como nós falamos, né? Então, é uma... E aí nós entramos na versão, né, que é outro aspecto, que é uma tradução da língua original para outra língua. Geralmente o termo versão é usado simultaneamente com o vocábulo tradução, mas para identificar um trabalho de tradução. Então preste atenção. Nós já vimos de tradução uma coisa mais ampla. A transliteração, nós já falamos muito sobre transliteração, por isso não quis nem entrar em muito detalhes sobre ela. E a versão? A versão já é um aspecto interessante a se perceber, porque é uma tradução da língua original para outra língua, mas geralmente o termo é utilizado versão para identificar o tipo de tradução, né? Então, qual é essa tradução? É a versão tal. Então,
Aversão tem a ver com tradução, mas é o termo utilizado para identificar aquela tradução, porque tem várias traduções, às vezes, de um texto. Então, aí a gente pergunta, qual tradução? Não. Qual é a versão da tradução? Já a revisão também pode-se dizer que é uma versão revista. Então, é revisão, né? Literalmente ligada à versão. É o ato ou efeito de rever através de um novo exame do texto, com vistas a corrigir erros e introduzir emendas ou substituições em uma versão já aceita, sendo revista e atualizada. Né? Aí nós vemos até o termo João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Né? Então houve uma versão anterior, antiga, às vezes até com aquele português arcaico mais antigo, né, de Portugal, quando foi feita a primeira versão da tradução João Ferreira de Almeida, mas depois teve que ser revista, teve que ter uma revisão e até atualizada, e pode ter até novas revisões. Aí nós temos também as recensões, que é o ato de comparar o texto de edições anteriores com os manuscritos. Através das recensões, são confrontados entre si os diversos manuscritos, códices, ou códice, né? Versões e citações, agrupando-os de acordo com as suas coincidências e semelhanças em grupos ou famílias. Por meio desses agrupamentos, os estudiosos chegam a descobrir as diversas recensões das quais os códices descendem. Assim, reconstruem, ao menos em linhas gerais, a história primitiva do texto e as revisões a que ele foi submetido, com o fim de purificá-lo das alterações devidas aos amauenses, ou seja, aos copistas. Os copiavam na mão, porque antes não existia a imprensa, né? Então era tudo à mão. Então nós temos as recensões, que na verdade é uma busca do texto original. Nós também temos a paráfrase, que é uma tradução livre e solta de um texto, procurando expressar a ideia ou a mensagem do texto, e não as palavras. Então ele não está preocupado em literalmente falar palavra por palavra, ele quer entender o que é a mensagem. Então essa seria a paráfrase. E tem inclusive Bíblias que são paráfrases. E é bom que lá no início esteja escrito, né, uma paráfrase. Porque muitas vezes a pessoa pega uma paráfrase e acha que é o texto original, o texto bíblico, e não é. Porque tem a opinião da pessoa que fez a paráfrase. Deve-se tomar cuidado com a paráfrase, ela deve ser um apoio, ela não deve ser a base, né, do estudo bíblico. E nós temos edição. A edição é um empreendimento editorial com vista à publicação. Né? Então é o editorial, né? Uma edição. Pega-se a Bíblia e edita ela. E quando se faz uma edição, pode-se ter propostas de edição. E nós temos essas propostas que eu vou começar a mostrar daqui para frente. E, inclusive, com essa proposta de edição, ou os tipos de edição, nós já estaremos a terminar esta aula dupla e também esta aula, né? E terminando também a hermenêutica material. Vamos então entrar agora na questão dos tipos de edição. Então, as edições podem ser uma edição atualizada, quando o texto sofreu acréscimos ou modificações em relação à edição anterior. Né? Então, houve uma modificação e então é uma edição atualizada. Nós temos também uma edição anotada, quando o texto se faz acompanhar de notas destinadas a esclarecê-lo, completá-lo ou atualizá-lo. Nós temos muitas Bíblias que são edição anotada. Nós temos a edição crítica, é uma adição exegética, quando se procura estabelecer o texto original de uma obra mediante a colação com o manuscrito, correção de erros tipográficos, modernização na maneira de compor e, tanto quanto possível, de particularidades ortográficas e gramaticais, acrescentando variantes de passagens, notas e comentários que possuem o aparato crítico. Nós também temos, que seria o D, né, ou a quarta, edição abreviada, quando o texto foi parcialmente suprimido ou resumido
em trechos ou passagens supostamente não essenciais à sua compreensão. Não sei se isso é possível, mas tem essa edição abreviada. Edição bibliófilo, quando se destina a colecionadores, de tiragens reduzidas e exemplares numerados. Né? Então, isso aí entra mais, principalmente, a questão mais comercial. A edição facsimilar, quando reproduz outra por processo de foto mecânico. A edição corrente, que é uma edição comum, de baixo custo, feita para o grande público e que contém o texto puro e simples da obra. Aí nós temos a edição de luxo, também mais comercial, quando editada em papel de alto preço, em formato quase sempre grande e com margens amplas, às vezes compostas com tipos especiais, ornadas de ilustração e, não é raro, suntuosamente encadernadas. Então são edições de luxo, né? Não é o comum para todos, mas um ou outro pode querer uma edição de luxo. A edição comemorativa também, às vezes feita principalmente por denominações ou por organizações eclesiásticas ou para-eclesiásticas, né? Quando procura celebrar um acontecimento. Né? Nós temos ARA e ARC, que receberam edições comemorativas no jubileu da Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo. Né? Então pode ter, inclusive aqui em Angola, pode vir a ter edições comemorativas. Né? Nós temos também a edição por afinidade, quando procura personalizar certas edições para grupos especiais. E isso tem sido muito comum nos dias hoje, como por exemplo a Bíblia da Mulher, né? A Bíblia do Evangelista, a Bíblia do Pregador, né? Talvez a Bíblia das Crianças. Né? Então é uma edição de afinidade, de um grupo específico. E é feita com características para atingir esse grupo. Então, com isso, nós terminamos, né, mais um capítulo do nosso livro-texto da hermenêutica material. Antes de terminar essa aba, vamos relembrar as 6 regras básicas da hermenêutica. Você já sabe, não é isso? Está aí, deve estar de cor na sua cabeça. E eu espero que você tenha aproveitado mais esse capítulo, mas continue conosco, nós ainda temos algumas aulas duplas, né, a seguirmos juntos para terminar essa disciplina. Mas é muito importante, mais uma vez eu digo a você, que você esteja a ler todo o material, ver todas as avas. E eu me lembro agora também da importância de você fazer os seus trabalhos, os trabalhos exigidos, né? Em especial um que nós estabelecemos aqui, pelo menos nessa proposta de AVA, o trabalho em grupo. Mas se houver mais outros trabalhos que o seu professor te indique, faça eles, né? Não deixe para a última hora e para depois dizer que não teve tempo, né? Porque tem tempo, é só se organizar, né? Então que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, terminando mais uma aula dupla, mais uma AVA e mais uma aula. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia, esse é o curso de bacharel em Teologia, e essa é a disciplina hermenêutica básica. Que Deus te abençoe, que você esteja firme, não desista. Satanás pode vir trazer aquele desânimo e querer que você pare com o seu curso de teologia, mas você não vai desistir em nome de Jesus, mas vai ficar firme fazendo a vontade do Senhor para o crescimento espiritual seu e para o seu ministério. E como sempre digo, seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.